Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o dia nem o horário em que você estiver tendo acesso a este vídeo, eu quero deixar registrado através desse vídeo os comentários ou o comentário que eu vou tecer sobre a leitura que eu fiz no vídeo anterior do capítulo 16 de Levítico. Bem, o livro de Levítico, esse capítulo 16, é o centro da mensagem do livro de Levítico. Dos 27 capítulos, este é o centro, né? É o capítulo que fala sobre o grande dia da expiação. E esse capítulo ele está dividido em 27, ele tem 27 versículos, e esses 27 versículos nós podemos esboçá-los da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 4, o grande dia da expiação. Do versículo 4 ao do versículo 5 ao 14, a oferta pelo pecado. Do versículo 15 ao 19, o sangue atrás do véu. Do versículo 20 ao 28, oferta pelo pecado da nação. E, para encerrar, do versículo 29 ao 34, o grande dia, ou seja, o dia da expiação. Vamos voltar um pouquinho para nós entendermos aqui, vamos voltar aqui e fazer uma explanação do que foi lido, né? Ou a mensagem que o capítulo 15 de Levítico traz, para que nós possamos dar seguimento aqui no capítulo 16 e possamos entender. No capítulo 15, Deus ele orientou Moisés declarando que o homem que tivesse fluido corporal seria imundo. Quando findasse esse fluido, após 7 dias, deveria sacrificar ao Senhor. Caso o homem emitisse sêmen, deveria se lavar e estaria imundo até a tarde apenas. De igual modo, se o homem e a mulher mantivessem relação sexual com emissão de sêmen, deveria se banhar e estariam imundos até a tarde, tanto o homem quanto a mulher. A mulher estaria imunda por 7 dias quando menstruasse. Caso essa menstruação se prolongasse, estaria imundo por quantos dias ela durasse, sendo que, fim do sangramento, após 7 dias, ela deveria sacrificar ao Senhor. Bem, no capítulo 16 de Levítico, nós vamos ver Deus determinando que Arão não entrasse constantemente no Santo dos Santos, mas que uma vez por ano, ao 10º dia do 7º mês, tomasse um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto para sacrifício dos seus pecados. Ele se banharia e vestiria as túnicas sagradas específicas, então ainda tomaria 2 bodes pelo pecado e um carneiro para holocausto, em decorrência dos pecados dos israelitas. Quanto aos bodes, lançaria sorte sobre um e sobre o outro. Um seria para o Senhor e outro seria enviado ao deserto como emissário após ser apresentado ao Senhor. A cerimônia consistia em imolar o novilho pelo pecado de Arão. Então, tomando o incensário, ele adentraria no Santo dos Santos com sangue e o aspergiria sobre o propiciatório por 7 vezes. Depois imolaria o bode oferecido pelo pecado e de igual forma traria seu sangue para dentro do véu. Ninguém poderia estar na tenda enquanto o sacerdote fizesse o procedimento. Ninguém poderia estar lá enquanto o sacerdote estivesse fazendo esse procedimento. Após ainda aspergiria o sangue no altar em frente à presença de Deus e sobre seus chifres. Em seguida, tomaria o bode vivo, colocaria a mão sobre a cabeça dele e confessaria-lhe todas as iniquidades do povo. Então, este seria solto no deserto e levaria todos os pecados. Feito isso, Arão se banharia e trocaria de vestes para realizar seu holocausto e holocausto do povo. Essa cerimônia seria estatuto perpétuo.
Bem, qual é a conclusão que nós tiramos da leitura, então, do capítulo 16 de Levítico? Que o dia da expiação era uma cerimônia anual do povo de Israel, provavelmente ela ocorreria no mês de outubro. Ela reflete o objetivo central do livro, igual eu já falei, somente ao sumo sacerdote era permitido entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Arão, neste dia, expiava os seus pecados e de sua casa. Após, faria expiação pelos pecados do povo, vez que antes precisava se fazer aceitável para ministrar aos demais. Interessante isso, prestar atenção nisso, tá? Antes ele teria que oferecer um sacrifício por ele, pela sua casa, para depois entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Arão lançava sorte sobre os bodes. Um deles era mandado ao deserto como emissário, o qual representava a retirada dos pecados do meio do povo. Mais uma vez, essa cerimônia era uma sombra do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Que bênção, né? Dá para entender como que Deus arquitetou tudo? A carta de Paulo aos Hebreus explica que o sacerdócio humano foi exercido por vários homens, vez que a morte os impedia de prosseguir com a função. Contudo, Jesus Cristo inaugurou o sacrifício imutável, pois permaneceria para sempre. Aleluia! Ademais, ele não precisava oferecer sacrifício por seus próprios pecados, porque era perfeito, imaculado, sem defeito, e feito mais alto que os céus. Tampouco precisaria sacrificar diariamente pelos pecados do povo, vez que seu sacrifício seria suficiente de uma vez por todas. Você pode ir lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Ainda ao mesmo tempo que foi o sumo sacerdote perfeito, era o sacrifício perfeito, sendo ainda ao mesmo tempo que foi o sumo sacerdote, perfeito era o sacrifício perfeito, sendo também o emissário que levaria sobre si todas as nossas iniquidades. E este é chamado de Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo. Amém? Que Deus te abençoe. Fica então esse vídeo com os comentários da leitura do capítulo 16 de Levítico. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço.